Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. No momento em que seu olho esquerdo foi coberto, seus poderes foram paralisados, mas ele ainda tinha confiança para vencer. Seu corpo havia sido alterado pelo misterioso olho esquerdo e, em circunstâncias normais, sua velocidade de reação ainda era muito mais rápida do que a dos outros. Quando ele lutou antes, ele nunca usou seu olho esquerdo em circunstâncias normais. Somente se a situação fosse terrível ele usaria. Se eu bloquear o poder do meu olho esquerdo, minha força geral cairá pela metade. Zhao Feng estimou. Pode parecer exagerado que sua força caiu pela metade, mas não foi depois que o olho foi atualizado. Toda vez que sua consciência entrava na dimensão em seu olho esquerdo, ele conseguia sentir a aura antiga. O olho esquerdo havia se tornado o movimento mortal de Zhao Feng que não seria usado facilmente. Uma vez que o olho fosse ativado, ele poderia chamar a atenção do clã e o segredo de Zhao Feng seria exposto. Após deixar a divisão de missão do clã, Zhao Feng retornou à divisão do salão externo para guardar as notícias. Se não houvesse acidentes, ele se tornaria um discípulo interno hoje. Muitos discípulos receberam a notícia de que Zhao Feng havia alcançado o reino ascensionado. O talento de Zhao Feng é mediano, mas ele ainda conseguiu alcançar o reino ascensionado tão rapidamente. Todos ficaram atordoados. Embora Zhao Feng fosse o melhor discípulo externo, eles não estavam dispostos a ficar sob seu comando porque seu talento era baixo entre os discípulos do clã. Você não sabe a verdade. Zhao Feng está sendo cuidado por 2 vice-chefes e um deles é da divisão Grama Madeira. Não é de se espantar. Se fosse eu também poderia ter alcançado o reino ascensionado. Os discípulos externos discutiram sobre Zhao Feng porque o talento deste último era muito mediano e sua idade era jovem. Zhao Feng não se incomodou em explicar isso a esses discípulos externos. O que ele precisava fazer era esperar e naquela tarde o diácono Qiu finalmente deu a notícia a Zhao Feng. Zhao Feng. Parabéns! Você se tornou um discípulo interno e pode ir para a divisão do salão central para aguardar o último teste. O diácono Qiu disse cheio de sorrisos. Desde que os exames de admissão do clã terminaram, o diácono Qiu começou a prestar atenção em Zhao Feng por causa dos 2 vice-chefes. Depois disso, Zhao Feng teve um desempenho excepcionalmente bom na divisão Grama Madeira, divisão de missão do clã e divisão salão externo, o que fez o diácono Qiu se lembrar dele. Com o talento e a idade de Zhao Feng, isso era inacreditável. Obrigado, diácono. Zhao Feng ficou cheio de alegria e imediatamente agradeceu ao diácono. Depois de deixar a divisão dos salão externos, Zhao Feng se despediu de Nangonfa e Yeg Qinshan. Também houve muitos discípulos que mandaram Zhao Feng embora. Aquele bastardo finalmente vai. Ou Yuan, Jiang Guiyan e os outros discípulos internos substitutos soltaram um longo suspiro. Somente se Zhao Feng se tornasse um discípulo interno eles teriam a chance de lutar pelo primeiro lugar e ele o fez mais rápido do que o esperado, mas suas visões estavam meio turvas. Zhao Feng se tornou o melhor discípulo externo em apenas um mês e agora se tornou um discípulo interno. Nangonfa e Yeg Qinshan se sentiram orgulhosos, mas amargos ao mesmo tempo. Pensando em quando eles estavam no Palácio Guanjun, a diferença entre Zhao Feng e eles era grande. Mas o último alcançou um passo de cada vez e os ultrapassou. Claro, tanto Nangonfa quanto Yeg Qinshan melhoraram significativamente, ambos alcançaram o 9º posto do reino consolidado. Com a ajuda da pílula de limpeza da medula, os 2 alcançaram os estágios finais do 9º nível e o reino ascensionado seria apenas uma questão de tempo, especialmente para Yang Qinshan, já que ele tinha um corpo espiritual de nível intermediário. Após deixar a divisão do salão externos, Zhao Feng rapidamente caminhou em direção à divisão do salão central. A divisão do salão central estava no centro do clã e quanto mais perto ele chegava, Zhao Feng podia sentir a energia espiritual aumentar. Quando ele entrou na divisão do salão central, todas as figuras ali estavam no reino ascensionado. Ao mesmo tempo, uma aura antiga se aproximava cada vez mais de Zhao Feng, o que fez seu olho esquerdo tremer. Olhando para cima, um palácio azul profundo com um mar de relâmpagos ao redor flutuava alto no ar. Era como se fosse um conto de fadas. Toda vez que Zhao Feng via o palácio da crista flutuante, seu coração tremia. E agora, Zhao Feng estava chegando cada vez mais perto dele, pois o palácio estava bem acima da divisão do salão central. Recuando, Zhao Feng reportou seu olhar à divisão do salão central. Venha comigo. Todo discípulo interno deve ser confirmado por um vice-chefe. Um vice-diácono já estava esperando por ele lá e o levou para dentro. O alto nível do clã seria informado sobre quaisquer novos discípulos internos e para confirmar o discípulo interno, um vice-chefe seria necessário. Logo, Zhao Feng entrou em um corredor escuro. No segundo em que entrou, Zhao Feng sentiu uma pressão insensível o atingir. Este é o chefe Li. O vice-diácono lembrou em tom baixo. Saudações, chefe Li. Zhao Feng curvou-se respeitosamente para o homem de meia-idade barbudo sentado no final do corredor.
Este chefe Li era na verdade um vice-chefe porque os verdadeiros chefes eram todos anciões que haviam alcançado o reino espiritual verdadeiro e não se incomodavam em testar discípulos. O vice-chefe Li olhou atentamente para Zhao Feng lá embaixo e este imediatamente sentiu como se 7 montanhas pesadas estivessem empilhadas sobre ele e qualquer movimento o transformaria em pó. As 7 montanhas pareciam ser o cultivo do vice-chefe Li. Zhao Feng, 14 anos, corpo espiritual de nível baixo e alcançou o reino ascensionado do 8º posto do reino consolidado em um mês. Além disso, ele também era o discípulo externo superior. O vice-chefe Li olhou para um pequeno livro em sua mão e, sabendo da idade, talento e cultivo de Zhao Feng, ele não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Não era raro que um jovem de 14 anos alcançasse o reino ascensionado no clã, mas se a pessoa tivesse apenas um corpo espiritual de nível baixo, sem nenhuma formação especial, era normal. Tire o tapa-olho. O vice-chefe Li disse friamente. Zhao Feng circulou seu sangue azul para bloquear a dimensão de seu olho esquerdo e então tirou o tapa-olho lentamente. Depois de tirar o tapa-olho, havia um olho completamente escuro sem sinal de luz. O vice-chefe Li parou por um segundo enquanto a simpatia o inundava. Um garoto de 14 anos já havia perdido a visão de um olho no caminho do cultivo. O vice-chefe Li suspirou e acenou com a mão para sinalizar para Zhao Feng colocar o tapa-olho novamente. Depois disso, o vice-chefe Li fez algumas perguntas que incluíam sua história, cultivo e pensamentos. A resposta de Zhao Feng foi perfeita e seu histórico também foi fácil de encontrar. Ouvi um pouco sobre você do velho Zhan. O vice-chefe Li assentiu, sinalizando que Zhao Feng não deveria ser um espião enviado por outros clãs. Primeiro, Zhao Feng era jovem e sua história era clara. Segundo, ele foi recomendado pelo Lorde Guanjun. Terceiro, 2 vice-chefes elogiaram Zhao Feng e, por causa disso, a suspeita do vice-chefe Li diminuiu drasticamente. Após os interrogatórios, Zhao Feng recebeu um novo símbolo que significava que ele agora era um discípulo interno. A partir de hoje, você é um discípulo interior. O vice-diácono da divisão do Salão Central mostrou a Zhao Feng onde ele iria morar. Sendo um discípulo interno, seu tratamento era muito melhor e havia até servos. Os discípulos internos ganhavam 10 pedras de cristal primal abaixo do padrão todo mês e também ganhavam uma verdadeira pílula espiritual a cada 2 a 3 meses. As pílulas espirituais eram todas de grau mais alto do que a pílula de limpeza de medula e seu preço era 10 vezes maior. No mesmo dia, Zhao Feng também ganhou uma camisa preta listrada com uma lua curva nas costas. Foi então que ele percebeu que tudo no clã não era simples. O material desta camisa era especial. Era quente durante o inverno e frio durante o verão. Além disso, ela poderia até mesmo suportar golpes do 9º escalão do reino consolidado. Pessoas como Bei Moi, Han Xiaoyuan e Quan Shen usavam roupas assim. Zhao Feng primeiro precisava conhecer as regras do lugar e o vice-diácono lhe contou as mais importantes. Os discípulos internos nunca ultrapassavam a idade de 30 anos. Quando isso acontecia, eles não eram mais discípulos e eram enviados para gerenciar suas respectivas tarefas, e havia um sistema de classificação entre os discípulos internos. Havia apenas cerca de 100 discípulos internos no clã Lua Quebrada e apenas os 10 primeiros poderiam ser chamados de discípulos centrais. A força dos discípulos do núcleo era assustadora. Todos eles haviam alcançado o 4º céu do reino ascensionado ou superior e eram discípulos dos anciões do mestre do clã. Além disso, o discípulo principal do Core também era chamado de discípulo principal. O discípulo principal desta geração havia alcançado um cultivo surpreendente, 6º céu do reino ascensionado e era ligeiramente famoso entre os 13 clãs. Discípulos principais. Discípulo principal. Um ciclo surgiu no coração de Zhao Feng. Pessoas como Bei Moi e Quan Shen não tinham tanto poder e autoridade como discípula do núcleo. Foi a irmã Yuan, daquele dia no Lagoa das Mil Folhas, que pôde ser uma discípula do núcleo, já que ela estava no 4º céu do reino ascensionado. Pensando na irmã Yuan, Zhao Feng teve um soluço frio, mas ficou cheio de gratidão ao se lembrar de Han Xiaoyuan. Saindo do pátio, Zhao Feng começou a ver quem eram seus vizinhos e descobriu que Xiao San, e uma Xian e Lin Fan, que era o principal discípulo externo antes dele, estavam todos por perto. Eles eram todos discípulos externos até pouco tempo atrás, então eram bem próximos. Zhao Feng. A boca de Xiao San estava escancarada como se ele tivesse visto um fantasma. Ele nunca teria pensado que Zhao Feng seria capaz de se tornar um discípulo interno. Enquanto Xiao San era um discípulo externo, ele odiava Zhao Feng por tomar o lugar de discípulo externo de topo. Mas ele se tornou um discípulo interno primeiro, o que o fez se sentir melhor. Mas ele não esperava que Zhao Feng também se tornasse um alguns dias depois dele. Irmão. Zhao. E uma Xian e Lin Fan saíram um após o outro e suas expressões eram extremamente coloridas quando viram Zhao Feng como se tivessem visto um fantasma. O quê? Aquele pirralho virou um discípulo interno? O queixo de Quan Shen ficou escancarado quando seu estado de espírito calmo original foi instantaneamente quebrado.
Esta notícia chegou da divisão do Salão Central. Zhao Feng passou no último teste de confirmação e se tornou um discípulo interno oficial. Tudo aconteceu muito rápido. Zhao Feng relatou que havia alcançado o reino ascensionado no dia seguinte e que no dia terceiro ele já havia sido aceito. Sabendo dessa notícia, Quan Shen não teve mais vontade de cultivar. Era preciso saber que Zhao Feng era uma formiga no 8º posto do reino consolidado há um mês. Se Zhao Feng tivesse tanto talento quanto Bei Moi tivesse um ancião como mestre, isso seria possível, mas o problema era que seu talento não era alto e sua idade era muito jovem. Até mesmo Quan Shen estava apenas no pico da 9ª posição do reino consolidado, com 14 ou 15. Não. Devo contar esta notícia ao mestre. Quan Shen não conseguiu ficar parado e imediatamente foi em direção ao palácio do mestre Haiyun. O ancião se feriu durante o cultivo, então ele está se recuperando agora. Disse o guarda. Ferido? Quan Shen ficou atordoado. Pelo que viu, mais de um ancião foi ferido ontem no clã. Muitos anciões se machucando no mesmo dia parecia estranho, mas era verdade. 2 dias antes de Zhao Feng se tornar um discípulo interno, muitos anciões em meditação isolada cuspiram sangue, mas nenhum deles sabia o que tinha acontecido. Vendo que o mestre estava se recuperando, Quan Shen só conseguiu entrar em contato com os outros discípulos. O mestre Haiyun tinha 4 discípulos principais, e de todos eles, Bei Moi tinha o maior talento. Quan Shen era o 3º discípulo e estava no 3º céu do reino ascensionado. Havia 2 discípulos acima de Quan Shen e o primeiro discípulo Bu Li era o mais velho e ele havia alcançado o pico do 5º céu do reino ascensionado. Ele ocupava a posição de vice de Aon desde que tinha mais de 30 anos. O segundo discípulo, Yuan Shi, não tinha nem 20 anos, mas já havia alcançado o 4º céu do reino ascensionado. E um dos 10 discípulos internos do clã. No mesmo dia, os discípulos do mestre Haiyun se reuniram. O primeiro discípulo, Wu Li, tinha ido em missão e não estava no clã. O segundo discípulo, Yuan Shi. Terceiro discípulo, Quan Shen. Quarto discípulo, Bei Moi. Você está dizendo que ele se tornou um discípulo interno? Bei Moi ficou extremamente surpreso. Ele sabia o quão talentosos eram os discípulos do Lorde Guanjun, além dele, Yang Qinshan tinha o maior talento. Ele primeiro pensou que Yang Qinshan seria o primeiro a se tornar um discípulo interno, mas este último não tinha nenhum histórico. Então era esperado que um ano fosse necessário antes que Yang Qinshan se tornasse um discípulo interno. Tenho certeza absoluta. Aquele garoto é muito estranho. Quan Shen ficou um pouco frustrado ao mencionar Zhao Feng. Ele tentou suprimir o último antes, mas nenhuma delas funcionou. Irmão Bei, esse Zhao Feng tem algo especial. O segundo discípulo Yuan Shi disse cheio de sorrisos. Sendo um discípulo essencial do clã, Yuan Shi não se importava com alguém que tinha acabado de se tornar um discípulo interno, mas estava apenas ligeiramente interessado. Esse cara. Mencionando Zhao Feng, as sobrancelhas de Bei Moi franziram porque até ele já havia perdido para Zhao Feng antes. Por exemplo, em termos de memória, e os pontos de batalha da Horda de Bestas. É claro que alguém tão orgulhoso quanto Bei Moi não mencionaria isso. Seu talento é mediano, mas sua memória é extremamente boa e ele parece se concentrar em uma técnica de fortalecimento corporal. Seu poder de batalha também é muito poderoso. Bei Moi fez uma crítica sobre Zhao Feng. Yuan Shi riu. Quando esse pirralho era um discípulo externo, não podíamos fazer nada. Mas agora que ele é um discípulo interno, é muito mais fácil cuidar dele. Isso mesmo. Os olhos de Quan Shen brilharam. Discípulos externos e internos eram como 2 círculos que não se misturavam e Zhao Feng agora havia entrado no círculo deles. Por que se incomodar em contar ao mestre sobre algo tão pequeno? Podemos brincar com ele sozinhos. Um sorriso frio apareceu no rosto de Yuan Shi. Você já poderia ter um plano? Quan Shen não pôde deixar de ficar muito feliz. Yuan Shi era um discípulo central calculista, que destruía aqueles que o ofendiam. Divisão do Salão Central. Zhao Feng, Xiao San e o Menxin e Lin Fan estavam todos na mesma sala. Até agora, o choque dos 3 não havia se recuperado. A performance de Zhao Feng os surpreendeu. Com 14 anos de idade, ele se tornou o discípulo externo de topo e se tornou um discípulo interno em apenas um mês. Até mesmo Lin Fan, o principal discípulo externo antes de Zhao Feng, não conseguia acreditar. A princípio, ele sorriu e disse: acredito que nos encontraremos novamente em alguns anos. Alguns anos depois. Naquele momento, Lin Fan pensou que com o corpo espiritual de nível baixo de Zhao Feng, este precisaria de pelo menos de 2 a 3 anos, mas agora. Xiao San e o Menxian se sentiram derrotadas depois de aceitarem essa realidade. Já que todos se tornaram discípulos internos, todos podemos cuidar uns dos outros. Lin Fan riu e a atmosfera na sala voltou ao normal. Como Zhao Feng havia se tornado um discípulo interno mais tarde do que eles, ele tinha algumas coisas para perguntar e Lin Fan e companhia responderam suas perguntas.
Nós nos tornamos discípulos internos e temos baixo cultivo, então devemos ter cuidado em tudo o que fazemos. Também não podemos ofender outros discípulos internos, especialmente os discípulos do núcleo. Lin Fan suspirou. Quando ele mencionou discípulos do núcleo, todos suspiraram. Discípulos do núcleo estavam pelo menos no quarto céu do reino ascensionado ou superior e tinham fortes origens. O clã tem estado bem pacífico e quieto agora. A maioria dos discípulos está se preparando para o julgamento da crista flutuante daqui a 3 meses. Ilmen Xian suspirou com arrependimento e má vontade. O julgamento da crista flutuante acontecia apenas uma vez a cada 5 anos e muitos discípulos internos lutavam para entrar, mas os 3 não tinham muita esperança. É muito difícil participar. Xiao San também balançou a cabeça. De acordo com a experiência passada, era preciso estar pelo menos no terceiro céu do reino ascensionado para lutar pela chance de entrar. Mas, felizmente, aqueles discípulos que entraram há 5 anos não foram autorizados a entrar desta vez. As regras do julgamento da crista flutuante declaravam que aqueles que entravam não deveriam ter mais de 25 anos e só podiam entrar uma vez, então os discípulos internos mais fortes não podiam entrar, mas mesmo assim a competição era acirrada. Xiao San e companhia tinham acabado de se tornar discípulos internos e não estavam confiantes. Talvez apenas gênios como Bei Moi e San Yuanyao, que tinham anciões os apoiando, pudessem ter a chance de entrar. Falando por fim, Lin Fan avisou Zhao Feng. Lembre-se de que você ainda tem uma chance de entrar no edifício oco depois de se tornar um discípulo interno. Os dois foram os principais discípulos externos em algum momento e sabiam da vantagem que haviam conquistado. Edifício oco? Os olhos de Zhao Feng brilharam quando ele se lembrou da estrutura dos conjuntos no edifício oco. Todas as tiras de jade flutuavam na névoa que estava envolta por um conjunto. Se alguém pudesse desabilitar os conjuntos, poderia obter mais algumas habilidades do edifício oco. Isso era muito tentador. Era preciso saber que as habilidades no edifício oco eram todas as melhores habilidades e incluíam habilidades mortais de classe alta e pico. Claro, Ao Feng não tinha confiança alguma em desabilitar o conjunto porque o conjunto no edifício oco era muito complicado e mesmo que Zhao Feng conseguisse fazer isso, o ancião que guardava o edifício poderia sentir. Mas quanto mais complicado era a matriz, mais buracos e falhas apareciam. Zhao Feng não precisava quebrar a matriz, se ele apenas encontrasse um buraco no matriz, ainda havia uma grande chance. Naquela noite, Ao Feng começou a quebrar a estrutura da matriz na dimensão do seu olho esquerdo. Aquele matriz era extremamente complicado e mesmo que o olho esquerdo de Zhao Feng tivesse melhorado, ele ainda sentia muita resistência, embora o progresso ainda fosse feito. Se o velho Zan da divisão de missão do clã estivesse aqui, ele provavelmente ficaria sem palavras. Era preciso saber que as matrizes do edifício oco eram antigas e os melhores mestres de matrizes do clã conseguiam entender de 20 a 30% delas. Um novato como Zhao Feng conseguiria analisar e desmontar o conjunto apenas olhando para ele uma vez, o que era simplesmente inacreditável. Há 2 forças verdadeiras no meu corpo, que precisam ser fundidas. Somente quando eu estiver nos estágios finais do primeiro céu é que precisarei entrar no edifício oco para obter outra habilidade de força. Zhao Feng planejou e, pelos próximos dias, continuou fundindo sua força verdadeira e tentou compreender a estrutura do edifício oco. Como ele tinha acabado de se tornar um discípulo interno, ele não sabia como Quan Shen, Mestre Haiyun e companhia o tratariam. Então era melhor primeiro ficar quieto, mas ele não podia ficar enfurnado ali para sempre. O 7º dia. O som de um sino tocando ressoou pela divisão central do salão. Reunião de discípulos internos. Todos os discípulos internos saíram da cama ou abriram os olhos durante o cultivo. A reunião dos discípulos internos era realizada pelo chefe da divisão do salão central e acontecia uma vez por mês. Este é um dos maiores encontros. Xiao San estava extremamente animado. Ilmen Xian e Lin Fan também saíram de seus respectivos pátios e os 4 caminharam juntos em direção à divisão do salão central. Os discípulos começaram a se reunir lentamente em torno da divisão do salão central e seu cultivo estava principalmente no 2º céu ou superior. Zhao Feng e os outros novos discípulos internos eram atraentes e os discípulos internos mais velhos olhavam para eles com desdém. Um longo nariz examinou Zhao Feng e companhia. Parece que desta vez não posso me esconder. Lin Fan disse desamparadamente. Zhao Feng não conseguiu deixar de olhar para o jovem de nariz comprido. Ilmen Xian disse a ele em um tom baixo que o jovem de nariz comprido era chamado Shu Ren, que estava no 2º céu. Ele tinha um irmão mais novo que era um discípulo externo, mas ele tinha sido espancado por Lin Fan porque ele tinha sido muito convencido e arrogante. Portanto, no segundo em que Lin Fan se tornou um discípulo interno, Shu Ren foi até seu lugar e tentou vingar seu irmão. Mas Lin Fan usou seu cérebro e se escondeu. Mas hoje era a reunião dos discípulos internos, então mesmo que ele tentasse se esconder, não conseguia. Enquanto Ilmen Xian falava com Zhao Feng em tom baixo, Shu Ren, de nariz comprido e pontudo, começou a aliviar um pouco a pressão em direção a Lin Fan com uma expressão fria. Vocês, pirralhos, venham aqui.
As sobrancelhas de Shu Ren se contraíram enquanto ele examinava friamente Zhao Feng e companhia. Seu objetivo era Lin Fan, mas se os outros pirralhos não se importassem com seus próprios negócios, ele não se importaria em ensinar-lhes uma lição juntos. 2 discípulos internos estavam atrás de Shu Ren com expressões brincalhonas, ambos também haviam alcançado o segundo céu. Os 3 estavam todos no segundo céu do reino ascensionado, que era o mesmo que o Lorde Guanjun. Irmão Zhao, irmão Xiao, irmã Yun. Eu cuidarei das minhas próprias coisas. Lin Fan saiu sozinho, não querendo envolver os outros. Xiao San soltou um suspiro e imediatamente abriu uma brecha entre ele e Lin Fan. Shu Ren e companhia estavam todos no segundo céu do reino ascensionado e não eram pessoas que ele pudesse se dar ao luxo de ofender. Zhao Feng também foi puxado para o lado por Yu Menxian. O clã permite o treino, mas como todos os discípulos internos estão reunidos aqui, eles não vão com tudo. Yu Menxian explicou a Zhao Feng. Era óbvio que ela e Xiao San não queriam se envolver com os assuntos de Lin Fan. Embora o relacionamento deles fosse bom, eles não queriam ofender os discípulos internos mais velhos por causa dele. Lin Fan. Ninguém ousa te ajudar. Shu Ren riu arrogantemente. Ele gostou da sensação de Zhao Feng e eles conhecendo suas posições. O coração de Lin Fan ficou um pouco frio, mesmo ele tendo se preparado para ficar sozinho. Os discípulos logo abriram espaço suficiente para eles e ninguém interferiu. Deixe-me ver a força do seu discípulo externo superior. Uma forte onda de energia mental surgiu do corpo de Shu Ren enquanto sua aura do segundo céu do reino ascensionado pressionava Lin Fan. Cada diferença entre o céu e a terra era como o céu e a terra, a força verdadeira dos cultivadores no segundo céu estava em um nível totalmente novo em relação ao primeiro. Diante dele, Lin Fan não conseguia respirar direito. Mas ele já foi o discípulo externo superior e era mais forte do que aqueles do mesmo nível. Lâmina de pena impressionante! Lin Fan estendeu o braço e um flash de luz branca apareceu como neve no inverno. A luz da espada era estranha porque era tão rápida quanto um relâmpago, mas branca pura como uma pena ao mesmo tempo. Espada furiosa 3 luz. Shu Ren sacou sua espada da bainha, que se transformou em uma onda de luz cheia de agilidade. Os 2 movimentos se chocaram enquanto sons urgentes de choque surgiam. O poder do reino ascensionado não era algo que pudesse ser comparado ao reino consolidado. Qualquer energia restante poderia matar instantaneamente qualquer cultivador no 9º nível do reino consolidado. Este Lin Fan é melhor do que o esperado. Sua habilidade de lâmina mortal de classe média foi treinada com proficiência. Ele é digno do título de melhor discípulo externo, já que é capaz de lutar contra alguém no segundo céu sem perder. Os espectadores ficaram surpresos. A força de Lin Fan era mais forte do que o esperado e ele não estava perdendo. Não é de se admirar que ele possa ser o melhor discípulo externo. Zhao Feng ouviu que Lin Fan derrotou alguém no reino ascensionado quando este estava apenas no meio passo do reino ascensionado. Parece que agora o rumor pode ser verdade. 10 movimentos. 20 movimentos. Shu Ren ficou extremamente solene enquanto respirava fundo e uma força verdadeira mais forte surgiu de seu corpo, o que tornou seus ataques cada vez mais furiosos. Todos sentiram que a espada de Shu Ren se tornou mais feroz e afiada. Uma lacuna apareceu na lâmina branca como a neve de Lin Fan enquanto faíscas brilhavam no ar. Essa é uma espada de nível mortal. Isso mesmo. Isso foi criado pelo nosso mestre ferreiro Li Jinji e ele fez apenas um total de 36. O aparecimento da espada sagrada de grau mortal fez a situação mudar. Uma vez que Shu Ren usou o poder da espada de Jinji, sua ofensiva se tornou ainda mais forte em poucos movimentos. A lâmina de Lin Fan foi aleijada e este último tinha marcas de sangue por todo o corpo. Há muitas armas neste mundo e elas são divididas em diferentes graus: mortal, espiritual, terra e céu. Cada grau é dividido em baixo, médio, alto e pico, assim como as habilidades. Neste continente, armas de grau espiritual superior foram geralmente perdidas. Informações apareceram na mente de Zhao Feng. Ele tinha lido muitos livros e tinha gravado todos eles em sua mente. Cada arma de grau espiritual superior tinha imenso poder e podia destruir os céus e a terra. Aparentemente, o clã Lua Quebrada tinha uma e era um dos movimentos de matança do clã. Até mesmo a arma de menor nível mortal tinha um poder aterrorizante. Zhao Feng descobriu que do aumento de 40 a 50% na força de Shu Ren, pelo menos 30% veio da espada e outros 20% do aumento de sua força verdadeira. Em apenas alguns momentos, Lin Fan estava cheio de ferimentos. Parece que a força dos principais discípulos externos é apenas razoável. Shu Ren tinha uma arma de grau mortal em mãos e ele propositalmente não venceu porque queria brincar com Lin Fan e seus ataques eram precisos. Lin Fan não estava gravemente ferido, mas doeria. Você venceu, pare agora. Zhao Feng finalmente disse ao lado. Até agora Lin Fan também havia se rendido, mas Shu Ren apenas riu friamente. A menos que ele se ajoelhe no chão e implore por perdão na frente do meu irmão, ou então isso vai acontecer de novo.
Zhao Feng se transformou em um borrão e foi direto na direção das costas de Xu Ren. Pirralho, pare! Os dois amigos no segundo céu exclamaram, mas não conseguiram reagir a tempo. A velocidade de Zhao Feng era muito rápida e cheia de ilusões. Palma do vento relâmpago. O jovem de cabelos azuis e um olho só apareceu atrás de Xu Ren e estendeu a palma da mão, acompanhado pelo som de um relâmpago. Xu Ren só sentiu suas orelhas tremerem com o som e mal conseguiu se virar e estender a palma da mão para bloqueá-lo. A palmeira dominante parecia atravessar um raio e a aura aterrorizante deixou os outros próximos atordoados. Que movimento perigoso! Apenas alguns conseguiram ver claramente esse movimento. Xu Ren foi lançado voando enquanto suas roupas rasgavam e partes de seu corpo eram queimadas. Você me atacou furtivamente. Xu Ren disse em um tom trêmulo com o rosto branco pálido. Sim, eu te ataquei furtivamente. Zhao Feng cruzou os braços e olhou friamente para Xu Ren. Xu Ren tentou forçar a circulação de sua força verdadeira, mas cuspiu um bocado de sangue. O golpe dado naquele momento por Zhao Feng já o havia ferido gravemente e agora ele estava tão bravo que tossiu sangue. Que movimento foi esse? Os discípulos próximos finalmente se recuperaram, mas ainda estavam atordoados. Embora Zhao Feng tivesse se aproximado furtivamente de Xu Ren, eles ainda conseguiam ver o quão aterrorizante era o poder daquela palma. Palma do vento relâmpago. Deve ser a palma do vento relâmpago. Aquele cara ficou louco. Um discípulo do terceiro céu do reino ascensionado logo exclamou. Palma do vento relâmpago. As expressões dos discípulos internos mudaram. Todas as pessoas que treinaram na palma do vento relâmpago eram todos uns loucos bastardos. Alguns anos atrás, um louco bastardo que treinou a palma do vento relâmpago usou essa habilidade e foi capaz de matar alguém 2 céus mais alto que ele, embora ele também tenha morrido no final. Nesse momento, todos olharam para Zhao Feng com cautela, como se estivessem olhando para uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Como eles disseram, qualquer um que treinasse a palma do vento relâmpago era louco. Não se deve ofender alguém assim. Havia um ditado, os fracos temem os fortes temem os ferozes e os ferozes temem aqueles que não valorizam suas vidas. E aqueles que treinaram a palma do vento relâmpago eram pessoas que não se importavam com suas vidas, porque essa habilidade era muito perigosa. Mesmo que alguém tivesse a sorte de treiná-lo até o nível mais alto, geralmente era atingido por um raio e morria de qualquer maneira. Quando eles inspecionaram a roupa de Zhao Feng, o cabelo azul e um olho, eles tomaram um soluço frio e suas suspeitas de que Zhao Feng era louco foram confirmadas. Esse garoto se aproximou de mim. Xu Ren havia perdido a habilidade de lutar, mas seus 2 amigos estavam no segundo céu do reino ascensionado. No entanto, eles não ousaram atacar. Ao vento, o cabelo azul de Zhao Feng fluía livremente e seu olho direito frio olhava para Xu Ren e seus 2 amigos. Ele nem sequer ficou assustado ao encarar os 2 discípulos do segundo céu. Pelo contrário, ele estava animado e não conseguiu evitar lamber os lábios. Isso fez com que os outros sentissem que Zhao Feng era cruel e brutal. Será que Zhao Feng poderia ser louco? Xiao San e Yu Menxian se entreolharam. Na verdade, Zhao Feng estava animado. O poder da palma do vento relâmpago é tão forte. Assim que a atmosfera atingiu o clímax. Os principais discípulos estão aqui. Um grito veio de longe. A tensão diminuiu e todos se voltaram para alguns discípulos no quarto céu do reino ascensionado. Os discípulos do núcleo tinham tratamento especial no clã e tinham autoridade igual à de um diácono. Cada discípulo do núcleo tinha uma pessoa de alto nível do clã por trás deles. Pirralho! Vou fazer você desejar ter morrido na próxima vez que eu te ver. Xu Ren uivou enquanto mal conseguia se levantar. Seus 2 amigos também olharam com raiva para Zhao Feng, mas então perceberam que este nem estava olhando para eles. O olhar de Zhao Feng pousou em um certo discípulo do núcleo. As roupas que os discípulos do núcleo usavam eram diferentes das dos discípulos internos. Eles nem precisavam usar o uniforme se quisessem. O discípulo principal que ele olhou era alto e estava vestido de branco. Irmã Yuan? Zhao Feng fez uma breve pausa e logo viu Han Xiao Yuan ao lado dela. Uma das beldades, uma alta e outra um pouco mais baixa, chamou a atenção de muitos discípulos. É ele! Han Xiao Yuan coincidentemente viu o cabelo azul e um olho de Zhao Feng e seu rosto ficou pálido, talvez devido à sua aparência perversa. Quando esse cara se tornou um discípulo interno? A irmã Yuan lembrou como Zhao Feng a espiou e como ela foi chantageada. Sua expressão imediatamente escureceu. Fim dos capítulos do 139 ao 141. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!